a mais um encontro, a mais uma aula, né? Mais um momento aqui nosso de formação, de aprender, de entender um pouco mais as coisas de Deus, as coisas da sua igreja, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Petroli, estamos aí com um vídeo novo praticamente todo dia, se não todo dia, se não me falha a memória. Se não nos segue no Instagram, já siga a gente, tem conteúdo todo dia lá também. Né? A gente aqui não brinca em serviço, não. Aqui tem conteúdo no Instagram todo dia, tem vídeo todo dia no YouTube, sem contar os nossos cursos que estão no Hotmart, que estão aí na internet, que a gente também você consegue acessar aí pelos links. E seguindo aqui a nossa síntese da fé católica, nós temos como meta, né, passar pelas 36 aulas deste e-book que está lá no site do Opus Dei, chamado Síntese da Fé Católica. E a gente está hoje, então, na aula, no encontro 28, quando o livro fala sobre os mandamentos da lei de Deus. No caso aqui, nós vamos nos deter hoje ao primeiro e ao segundo mandamento. E para já começar a falar sobre os mandamentos, a gente vai pedir a intercessão de São José Maria Escrivá, ele que verdadeiramente buscou os 10 mandamentos de maneira muito especial. Este primeiro mandamento, que amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ó Deus, que por imediação da Santíssima Virgem Maria, concedesses inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Então a gente começa a partir de hoje, eu não me lembro se são 5, 6 aulas. A gente vai então agora começar a falar sobre os mandamentos da lei de Deus, sendo hoje o primeiro e o segundo mandamento, um está muito próximo do outro. E qual é esse primeiro mandamento? Esse primeiro mandamento está lá em Deuteronômio, capítulo 6, quando Moisés então desce com as tábuas da lei e ali está escrito: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. O que essas palavras no livro do Deuteronômio nos convidam? Essas palavras nos convidam, primeiro, a acreditar em Deus, nos convidam a esperar em Deus e, consequentemente, a amá-lo sobre todas as coisas. Quando a gente pega o Catecismo da Igreja Católica, e ele vai falar dos 10 mandamentos, né? Ele fala claramente sobre isso. Olha, o que significa? Significa que a gente tem que, então, acreditar, esperar e amar Deus sobre tudo e sobre todos. Por isso que o primeiro mandamento, se a gente for olhar, e o Catecismo novamente trabalha essa questão, ele abrange. Ele vai abranger a fé, ele vai abranger a, a esperança e ele vai abranger o amor, né? A caridade ali, que são as 3 virtudes teologais que a gente conhece, né? Fé, esperança e caridade. Quando a gente então traz para a reflexão, a gente percebe que os demais mandamentos são impossíveis de serem praticados se este primeiro mandamento já não está em processo de ação, ou seja, se eu já não estou buscando, se eu já não estou realizando ele. Por isso que é o primeiro. Não só na ordem dos 10 mandamentos, né, que a gente aprende e tudo mais, mas também por causa da sua importância existencial.
né? Sem ele não há fundamento para nada na vida humana. Né? Uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus, né? Uma vida bem-sucedida aos olhos da igreja, só é possível se e somente se eu amar a Deus com toda a minha alma, com todas as minhas forças, ou seja, acreditar nele, esperar nele e amar ele sobre tudo e sobre todos. Do contrário, nada, ou seja, todo o resto de nada, de nada vale. E assim, isso também a gente já vai deixando pistas para as nossas conclusões, né? O primeiro mandamento, ele traz para mim, traz para cada um, a possibilidade de pensarmos a liberdade humana. Por quê? Eu escolho amar a Deus. Eu escolho esperar em Deus. Eu escolho entregar todo o meu ser, toda a minha alma nas mãos dele. Não é uma imposição, mas é sim um convite que Deus faz diariamente a nós, que fez ao longo de toda a história da salvação e continua fazendo hoje com o seu Filho muito amado, Jesus Cristo. Então percebam que é uma escolha que parte da liberdade, que é a coisa mais linda que Deus nos deu, para poder amá-lo, para poder servi-lo. E aí, dentro desse campo da liberdade, existe aqui uma necessidade de nós falarmos de algo que colabora e, de certa forma, está paralelo ao dom da liberdade, ao dom da escolha, né, ao dom da vontade aqui, que é a finalidade, que na filosofia ali aristotélica a gente chamaria de teleologia, ou seja, existe um telos na vida humana. E esse telos, né, essa finalidade da vida humana, deve ter em busca o fim último das coisas. Vou tentar melhorar isso daqui. Quando eu tenho uma finalidade, quando eu tenho uma meta, quando eu tenho um norte, todo caminho passa a ser guiado por esse norte, certo? Se eu quero ir para São Paulo, eu tenho que seguir determinados caminhos, seguir determinadas orientações para chegar em São Paulo. Na vida ética, moral, na vida religiosa, na vida como ser humano de maneira geral, nós também temos que ter esta meta, né? Ter este fim, ter uma chegada. Qual é a chegada de todo católico? Qual deve ser a chegada de todo cristão? O céu. Ponto. Quando eu não tenho este céu como chegada, né, quando eu não tenho esse céu como finalidade, como fim último meu, todo o resto, todo o caminhar, todas as escolhas, tudo que eu viver estará, de certa forma, desconfigurado. Por quê? Porque eu não sei para onde eu estou indo. Assim, o fim último que eu coloco para a minha vida determinará a ordem do amor na minha vida. Se o meu fim último é a salvação, se meu fim último é o céu, então as minhas atitudes devem voltar para esse caminho de salvação. Agora, quando eu não tenho esta finalidade, ou seja, quando eu não tenho esse caminho definido, eu me perco. Eu entro em encruzilhadas. Eu entro em estradas que não têm fim. Eu pego caminhos tortuosos. Né? Eu acabo andando por estradas perigosas. E justamente por andar por estradas perigosas, me afasta ainda mais desse caminho certeiro, desse caminho eterno, desse caminho do amor de Deus, que é a nossa salvação.
Qual é então o grande mandamento? O grande mandamento é amar a Deus, mirar a Deus, buscar a Deus. E buscando amá-lo, adorá-lo, viver ao seu lado, seguir os seus preceitos, todo o resto ganha cor, ganha sabor, ganha profundidade. Por isso que esse primeiro mandamento cria em nós essa objetividade, cria em nós esse amor último. E o que é esse amor último aos olhos de Deus? O que é amar esse Deus como primeiro mandamento? E aí eu elenquei aqui 4 grandes caminhos, ou 4 grandes setas, 4 grandes nortes, mapas, direções para entendermos o que é esse primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E a primeira que eu coloquei aqui para nós foi que, escolher a Deus como fim último de tudo o que decidimos fazer. O que significa isso? Tudo que a gente faça na vida, a gente faça por amor a Deus. Né? Do mais simples, né? Tirar um copo da mesa e lavá-lo na pia, né? Arrumar a cama, ajudar um idoso, salvar uma vida, ir à missa, amar as pessoas, perdoar, tudo isso, fazer por amor a Deus. Fazer para a glória de Deus. Né? Entregar a nossa vida, nossos planos, nossos sonhos, o nosso cotidiano nas mãos daquele que nos deu a graça da vida, a experiência do que é viver. Isso entende-se a grande finalidade. Fazer tudo aos olhos de Deus, fazer tudo porque Deus nos olha. Segundo ponto que a gente coloca aqui é cumprir a vontade de Deus nas obras de Deus. O que significa isso? Deixa eu pegar um carregador aqui. Significa que eu preciso sempre, constantemente, tá? Constantemente, cumprir o que Deus quer na minha vida. Né? Esses dias o padre falava assim, olha, nós temos que agradecer por aquilo que Deus nos concede. Seja as alegrias, sejam as cruzes diárias que nós temos que carregar. Isso é cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus com obras significa o quê? Fazer, atuar. Se Deus manda amar, eu vou amar. Se Deus manda perdoar, eu vou perdoar. Se Deus manda eu ser feliz, eu vou ser feliz. E eu não vou parecer ser. Melhor aqui. Eu não vou dizer e não fazer. Não vale nada. A gente lê lá no Evangelho de Mateus, né? Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, este vai para o céu. Então, não é só dizer, eu sou católico, eu acredito em Deus, eu tenho que perdoar, amar, ser alegre. Você está sendo alegre? Você está sendo cristão, né? Ou cristão, né? Está sendo uma pessoa gostosa, saudável, divertida? Ou você é uma pessoa carrancuda, pesada, amarga, que não reflete em nada a alegria que é estar ao lado de Deus? Isso é cumprir a vontade de Deus com obras. Um terceiro ponto que nós levantamos aqui é que a grande vontade que Deus tem para mim, e isso é exclusivamente meu, como também deve ser exclusivamente seu, tá? Porque é exclusivo isso, é de cada um. É a vontade de sermos santos. É isso que Deus quer, que sejamos iguais a Cristo, né? Que lutemos para ser imagem e semelhança de Deus.
E para que isso possa acontecer, eu tenho que fazer o necessário. E o desnecessário, de certa forma, para viver de acordo com os mandamentos. O que são os mandamentos? São um equilíbrio, uma ordenação, uma hierarquização de valores, sentimentos para a nossa vida. A vontade de Deus é essa. Amar a Deus sobre todas as coisas compõe esse terceiro campo também. Primeiro, escolher a Deus como fim último para tudo e para todos, certo? Segundo, fazer, cumprir a vontade de Deus com obras. Terceiro, a vontade de Deus para mim, e acredito que para você também, seja ser santo. E o quarto, viver a vida sabendo que estamos em dívida com Ele. Por mais que a gente reze, por mais que a gente comungue, por mais que a gente confesse, por mais que a gente perdoe, por mais que a gente sorri, por mais que a gente seja a pessoa melhor do mundo, ainda assim falta. Ainda assim estamos em dívida, porque o amor de Deus para comigo, para com você foi eterno, né? Foi infinito, foi para sempre, né? Eu refletia numa aula, numa meditação que a gente teve aí um tempo atrás, para quem não conhece, procure aí uma playlist chamada Tu És Pó. São 10 episódios de meditações sobre a nossa pobreza, sobre a alegria dos nossos pecados. Ó, vou deixar esse gostinho. O que será que ele quis dizer com isso? E ali eu falava exatamente sobre isso. De que toda vez que a gente erra, toda vez que a gente peca, quando a gente confessa, quando a gente pede perdão, a gente tem que dar 2 passos para frente, né? A gente tem que ter mais fôlego, a gente tem que ter mais coragem. A gente sempre estará em dívida com Deus. E não só porque a gente erra, porque a gente peca e tudo mais, mas também porque Ele nos amou por primeiro. Ele sempre estará um passo à nossa frente diante do amor, diante do perdão, diante da misericórdia, diante da alegria, diante de tudo. Então, é um correr sempre atrás desse amor incansável que Ele tem por mim, que Ele tem por você. Veja que, que bonito o que fala o Catecismo da Igreja Católica. Para corresponder a tanto amor, é preciso que haja de nossa parte uma entrega total. Não se trata de um sentimento, mas de uma determinação da vontade que pode estar ou não acompanhada de manifestações sensíveis, ou seja, não é puro sentimentalismo, né? Não é puro, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser legal. Não, você tem que ser. A sua vontade tem que caminhar para isso, né? O seu desejo tem que estar voltado para isso, para realmente você poder experimentar essa verdade do amor de Deus, né? A gente não pode ser hipócrita de falar, falar, falar. Não, tem que ser experimentar, tem que estar na nossa vontade. E isso tudo está dentro do primeiro mandamento da lei de Deus. Não é à toa que existem diversas manifestações sobre esse primeiro mandamento. Uma das manifestações que a gente vê lá na obra do Opus Dei, né, Síntese da Fé Católica, é a manifestação da adoração. É a primeira atitude do homem que reconhece criatura e reconhece que existe um Criador. É a atitude de adorar. E veja que adorar está muito próximo de amar. Aquele que adora ama, né? Adorar é ver, adorar é contemplar, adorar é estar ali. Não tem como eu amar a Deus e não adorá-lo, bendizê-lo, né? Colocar diante dos meus olhos. O próprio Catecismo da Igreja Católica afirma, é a atitude fundamental da religião. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A gente lê lá no Evangelho. Por quê? Porque a adoração a Deus nos liberta e nos ensina
a nos adorarmos menos, a adorarmos menos as coisas da terra, a adorarmos menos aquilo que passa, a adorarmos menos nosso egoísmo, nosso orgulho, as nossas fraquezas, as nossas misérias, porque meus olhos estão voltados para Deus, né? Eu adoro aquilo que não passa, eu adoro o próprio amor, eu adoro o seu filho Jesus encarnado, eu adoro o Espírito Santo. Ou seja, é esse olhar voltado para as coisas que não passam, que é essa adoração, que nos pede o primeiro mandamento. Uma segunda ação, né, uma segunda manifestação, ou seja, aquilo que aparece quando a gente fala do primeiro mandamento da lei de Deus, é o de ação de graças. Por quê? Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós devemos a Deus. Né? Um cabelo que cai, ele sabe, porque ele permite que caia. Então, é realmente agradecer, né? Agradecer o cabelo na cabeça, agradecer o olhar, agradecer a voz, agradecer a nossa inteligência, agradecer a nossa possibilidade de levantar. É interessante quando a gente fica doente e a gente percebe que coisas banais se tornam tão especiais, né? Tão extraordinárias. Tem uma coisa que eu odeio, que é dor de garganta. Odeio assim mortalmente, talvez porque eu utilize muito a garganta, né? Eu falo, eu dei aula, gravo e tudo mais. E, e quando eu tô com dor de garganta, eu sinto até uma ânsia, assim, de querer ser curado logo, porque eu não posso ficar sem a voz, mas quantas vezes eu não lembro de agradecer por poder falar? Veja, falar, né? Coisa tão simples. Olhar, levantar da cama, quando a gente tá doente, a gente não consegue levantar da cama, né? E a gente fala, nossa, como é bom levantar, como é bom poder andar. É dar graças a Deus mesmo. É levantar a Deus uma ação de graça constante, diária. Porque se a gente olhar em outra perspectiva, a gente vai ter que agradecer. Nossa, estou andando nesse calor infernal, meu Deus, que calor. Mas você está andando, né? Você está com saúde, você pode estar diante do sol, você está livre. Você está andando porque você está indo comprar um sorvete, você está andando porque você está indo comprar um presente para a pessoa que você ama, você está andando porque você tem dinheiro para ir comprar alguma coisa. Imagina,